sentar, meus amados irmãos. Bem, deixa eu falar algumas coisas aqui, antes da início da palavra aqui. Pastor Valquíria, a sua nota de 0 a 10 é 10. Segunda coisa, você não era bonito, você é bonito. Terceira coisa, hoje teve uma revelação aqui para mim, que eu já tinha um auxiliar para tirar a oferta nas conversões, agora eu tenho duas. A pastora Adelaide e a pastora Valquíria, que é um símbolo da prosperidade. Amém, glória a Deus. O negócio está facilitando para o meu lado. A equipe está aumentando, graças a Deus por isso. Né? Mas outra coisa que eu percebi aqui, é que ontem eu falei sobre os líderes das nossas igrejas, né? Convidaram pregadores de dentro da igreja, tem muito pregador bom por aí. Sou só pastores, não, membros de igreja estão pregando muito bem. E tem que dar uma oportunidade a esse pessoal para se treinar na mensagem, na palavra. Nossa igreja é uma igreja que prima pela palavra. Tem louvor, tem adoração, tem tudo. Mas nós não gostamos de reteté. Nosso negócio é a palavra que liberta. Todo mundo sabe a bronca que eu tenho de reteté. Porque eu conheço a origem do reteté. Tem uma apostila minha que eu botei lá, a origem eu botei no rodapé até de quase minha página. Muita gente não é rodapé, né? Mas eu sei qual é a origem do reteté nesse país. Nesse país, todo mundo espera a mesma coisa. E a origem não é boa, a origem é terrível, por isso que eu fico bem bloqueado. Porque as pessoas não têm discernimento que seja o reteté. Mas deixa eu falar com a sua esse daqui. Mas eu quero dizer o seguinte, assim como eu falei que devemos convidar os pregadores e pregadoras da igreja, né? Eu estou vendo que também tem muita gente aqui que a gente não conhece e que também tem testemunho forte, né? Como esse da pastora Valquíria, testemunho da pastora Adelaide. Tem pessoas com testemunhos fortes como esse, e que a pessoa também tem a oportunidade de testificar, para servir até de exemplo para os outros, porque o testemunho é para dar às pessoas que passam por dificuldades a entender que outras pessoas que hoje estão na bênção também já passaram dificuldade. Né? Isso é uma coisa normal, então vamos procurar saber quem tem testemunho forte com isso para dar para a gente ouvir e sermos abençoados em nome de Jesus. Né? Eu não conhecia esse testemunho da pastora Valquíria, eu conheci hoje e vejo que também ela teve as suas dificuldades, suas lutas, junto com o André, mas venceram na vida. Venceram e com certeza, ou ele ou ela vão ser prefeitos lá de Poti. Né? Ela pode ser a primeira dama e pode ter uma secretaria que ainda não se configura em Poti, só se fosse um emprego. Né? Mas eu conversei com a André, ela me explicou isso. Eu fui falar com a André, ela disse que outra dama vai ser a primeira dama. Eu vou falar, sou eu. Amém, por isso, glória a Deus, aleluia. O negócio aqui tem uma coisa tremenda. Daqui a pouco, quando eu terminar a minha palavra, nós vamos ter a ceia. Vamos ter aqui uma palavra pelo pastor Elias para falar sobre as ofertas que não foram dadas esse ano. Eu sei que algumas igrejas tiveram algumas dificuldades, mas nós temos aqui que dá uma mensalidade todo mês para o Congresso, para facilitar a igreja para fazer, né, porque a despesa é muito alta, a comida está muito boa, o café está muito bom. Vocês estão vendo que aqui está de primeira qualidade, né? E o próximo Congresso nunca pode ser pior, sempre tem que ser melhor do que o anterior. Então, vamos orar por isso. Depois eu vou explicar direitinho essa situação da oferta mensal. E depois, então, também vamos ter o nosso sorteio aqui. Muita gente não preencheu a sua ficha. Vai ter um sorteio aqui de 20 livros. Ainda tem ficha em branco aí. Quem não preencheu, por favor, preencha. Eu pedi aos pastores também para preencher. E depois, peça ali ao Cláudio, que Cláudio, senhor, por favor, senão vai voar aqui, né? Eu tenho um óculos que foi perdido aqui. Pertence a alguém nessa igreja? Alguém está aí? A pastora Adelaide, acho que pertence a Lindenberg, né? Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, para ele responder se foi ele ou não. Mas vamos aguardar.
alguém, quando tiver dificuldade de enxergar, vai saber que o óculos está. Meus amados irmãos, nós ouvimos palavras aqui poderosas, palavras abençoadoras. O nível de mensagem está melhorando muito dos nossos congressos de jovens. O nível de coreografia, de dança, de louvor, de oração também está melhorando muito. Isso é uma coisa muito grande que a gente considera que a evolução, considera o progresso que está acontecendo, porque cada vez que há um congresso, as pessoas que vêm observam, veem como é que é, e no ano seguinte fazem coisas mais próximas, coisas mais bonitas, né? E a ideia é sempre melhorar. Então hoje eu tenho uma palavra aqui para vocês. Essa palavra é o que eu falei aqui no primeiro dia, que nós temos que ter uma linha doutrinária. Então hoje eu não me preocupo mais se eu vou para a igreja pegar uma mensagem, se eu vou na outra mensagem, porque os pregadores que andam pregando por aí, que tem ministério de pregador, é que fazem isso, eles têm 500 mensagens, uma mensagem para cada igreja. Mas como líder da igreja, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é fazer um alinhamento na palavra para todas as igrejas, para que todos falem a mesma linguagem, conforme Paulo ensina no livro de Coríntios, na Epístola de Coríntios. Então, essa mensagem eu já preguei na igreja do apóstolo Bel, eu já preguei, se eu não me engano, em Aparecida, preguei em Macaé também, e agora, aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui, vou falar para vocês também. E eu espero que o Senhor coloque na nossa cabeça, no nosso coração, aquilo que Ele deseja ser colocado. No Antigo Testamento, a palavra de Deus, a Torá, era ensinada através de repetições. Não tinha caderno, não tinha livro, não tinha telefone celular, não tinha nada. Então o Senhor dizia, estava até bactérias dos braços, da cabeça, dos braços, para se lembrar da palavra. Até hoje os judeus usam uma roupa por debaixo, uma camiseta por debaixo da roupa, chamada de tzitzit. Tzitzit é porque aqui fora da roupa tem umas cordinhas penduradas. São 8 cordinhas, e as cordinhas são de tzitzit. E isso aqui tudo para se lembrar da palavra. Cada cordinha daquela significa uma parte da palavra. E as pessoas entendiam por repetição, tinha que repetir a lei o tempo todo, repetir, até eles gravarem a palavra no coração e viverem a palavra. Então, hoje em dia a gente faz isso, né? Se o pastor convida 10 pregadores da igreja por 10 semanas diferentes, cada um vai pregar uma coisa, e no fim a igreja acaba não aprendendo nada. Tem que haver realmente uma colocação. Isso é igual uma escola que tinha para aprender. E ali a professora vai repetindo até a pessoa gravar, entender. A palavra também tem que ser dessa maneira, dessa forma, para que a gente possa guardar no coração. Então, a minha palavra está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 22 e 23. Gênesis, Bereshit, capítulo 50, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Eu vou ler novamente, fazendo 2 palavras. Preste atenção. José habitou no Egito, ele, José, e a casa de seu pai. Quando a palavra diz casa de seu pai, significa que o seu pai era a geração anterior a ele. O pai era a primeira geração e José a segunda. Ele está dizendo que a minha geração habitou com a geração anterior. Aí continua: viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Então a 3ª geração escreveu depois dele. O pai, a primeira geração, José, a 2ª geração, os netos que vieram de Jacó, seriam então a 3ª geração. A palavra significa, a palavra indica que Deus, quando opera nessa terra, Deus sempre opera com 3 gerações. Ele nunca tem um propósito para uma geração só. Sempre são 3 gerações. A primeira, ele entrega a revelação. A 2ª geração, ele entrega a execução do plano. A 3ª geração faz a conclusão de tudo.
Então, sempre trabalha com 3 gerações, não é uma só. Você pegar o livro de Obreiro, vai dizer que alguns patriarcas receberam uma promessa, mas não alcançaram a promessa, morreram antes, porque na verdade a promessa foi dada a eles, mas quem recebeu foi a 2ª e a 3ª geração. Nós hoje não é uma coisa. Há uma conversa em todo lugar que a gente vai, prestando atenção, ouvindo na televisão, no rádio, na internet, em todo lugar, dizendo que essa atual geração existente no mundo, os adolescentes e jovens de hoje, já é uma geração perdida, porque não é uma geração mais que tenha as virtudes da geração anterior, porque depois da entrada da internet, da inteligência artificial, do celular, das redes sociais, as pessoas pararam de raciocinar e ter criatividade. Então, não conhecem mais determinadas coisas e por isso estão viciadas em jogos, viciadas nisso, viciadas naquilo, e estão perdendo foco, né? Gasta-se muito tempo admirando o WhatsApp e dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Bem, quando alguém diz que essa geração é perdida, nós temos que fazer uma pequena correção. Se essa geração está perdida, é sinal de que a geração anterior não fez o seu trabalho como deveria fazer. Porque a ideia de Deus, por Deus, é que uma geração ensine a outra geração, que ensina para outra, que ensina para outra, e assim por diante. Ou seja, uma geração não pode viver sem o apoio, sem o ensinamento, sem a orientação, sem a instrução da geração anterior. Se você tem um pai e tem uma mãe, que é a sua primeira geração, eles têm que ensinar as coisas para você. E quando Deus manda que uma geração ministre para outra, a Bíblia fala de pelo menos 3 coisas que devem ser ensinadas. Primeiro, quando se tem a 2ª geração, tem que ensinar para a sua 2ª geração quem é Deus. Apresentar Deus para o seu filho, dizer quem é Deus, explicar quem é Deus, o que ele faz, o que ele pensa, como ele age. Isso é ensinar. Por quê? Os pais ensinam a criança a andar, ensinam a criança a falar, ensinam a criança a comer, a trocar roupa, a ir no banheiro, vai ensinando tudo jeitinho, dar bom dia, boa tarde, pedir a bênção, ensina um montão de coisas que tem que ser ensinada, mas esquece de ensinar, de apresentar quem é o Senhor. Então esquece com muita educação, com muita sociabilidade, mas completamente desconhecido. Deus é estranho para eles. A segunda coisa que tem que ser ensinada é a palavra desse Deus. A palavra. Em Israel, até hoje, as crianças são alfabetizadas pela mãe, não é pela escola. É pela mãe, quando completa com 3 anos de idade, começa a alfabetização das crianças, e a cartilha dos filhos de judeus é a Bíblia, é a Torá. Eles aprendem a ler na Bíblia. Não tem cartilha escolar, tem a Bíblia. É ali que eles aprendem a ler, a escrever e a entender quem é Deus e o que é a palavra. Quando a criança judia vai para a escola com 6, 7 anos, já chega na escola sabendo ler e escrever. A professora já não se preocupa mais com isso, já parte para outro patamar. E a terceira coisa que tem que ser ensinada é sobre o reino de Deus. Você apresenta quem é Deus, apresenta a palavra de Deus e apresenta o reino de Deus. É assim que tem que ser. As gerações têm que aprender essas coisas, porque não estão aprendendo. Às vezes a gente vai numa igreja e chega numa igreja, quando tem, por exemplo, uma escola dominical, que tem um trabalho na parte da mãe que levam crianças. Algumas igrejas têm a mania de pegar um monte de desenho para pintar e levam para a sala das crianças e botam para pintar desenho. Olha, isso não é a função da igreja. A função da igreja é levar a palavra para as crianças. E não pode dizer que criança não entende, porque criança entende sim. Criança conhece sim. Eu vi aqui uma menininha aqui agora, dançando aqui na frente. Essa menininha pequenininha que estava dançando direitinho, fazendo uma música lá, dela lá. Ou seja, pequenininha, ela já está entendendo que alguém que está dançando, louvando a Deus. Pode não dar explicação, pode não saber falar, mas ela já está no caminho. É isso que eu quero dizer. Está começando. À medida que vai crescendo, ela vai entendendo, vai se aprimorando, e um dia vai estar aqui na frente também, adorando ao Senhor. Então essas coisas têm que ser bem entendidas. Se a geração de hoje está perdida, é porque o anterior não fez o seu papel que devia fazer. Não adianta nada você falar com conversa, nós temos que evangelizar o vizinho, evangelizar outro mundo, evangelizar a África, o Japão, não sei onde. Como você vai evangelizar lá fora se você não foi suficiente para ensinar na sua própria casa? Não foi suficiente para ganhar seus próprios filhos para Cristo. Hoje nós sabemos que tem pais e mães da igreja com os filhos do mundo. Não houve ensino, não houve instrução, não houve orientação, não houve uma doutrina dentro da própria casa.
Quantas casas hoje já os pais já não fazem uma oração com a sua família, já não oram dentro de casa? Quantas vezes a família já não senta na mesma mesa para almoçar, para jantar, para conversar, para trocar ideia, para interagir, para ensinar, para falar de Deus, para orar? Cada coisa que a conversa fiada, que a geração está perdida. Está perdida porque a geração anterior não fez o papel que deveria fazer. E se a gente não tomar cuidado, vai acontecendo, e sempre botar a culpa em alguém, ou talvez no diabo. Então, precisamos entender isso. Vocês que estão me ouvindo aqui, eu sei que tem pessoas maduras aqui, que já tem a sua segunda geração, terceira geração, mas vocês, principalmente os jovens, vocês sabem que atrás de vocês tem uma geração que botou vocês no mundo. Mas vocês um dia também vão botar pessoas no mundo. E vocês são a segunda geração dos pais de vocês, mas vocês são a primeira geração de vocês. Ou seja, de vocês virão filhos e virão netos também. Então, já que a geração anterior não ensinou a vocês têm que aprender então que quando a segunda geração de vocês chegarem, tomem cuidado e comecem a ensinar os valores da palavra de Deus, os valores do Senhor, as valores da divindade para eles, para que jamais se desviem do caminho do Senhor. Eu conheci um pastor da Bahia, muitos anos atrás, fui fazer um trabalho em Itabuna, e um dia no almoço pastor, tinha um pastor lá conversando comigo, acho que ele era presbiteriano, uma igreja lá qualquer, e estava conversando comigo, e na conversa ele disse assim, o meu pai, na minha família são 8 irmãos, não teve filho, só filho, 8 irmãos, e o meu pai era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, mas um dia ele foi para uma igreja evangélica e se converteu, e quando ele se converteu, ele era um sujeito assim, muito duro com os filhos, ele chegou em casa, reuniu os filhos, e disse assim, domingo vocês vão na igreja, e todos vocês vão se converter, tem que aceitar Jesus. Então nós aceitamos Jesus na força. No domingo seguinte estava todo mundo lá, quando o pastor fez o apelo, ele tocou a gente para frente e fez a gente se converter. Em casa ele começou então a querer ensinar a Bíblia, mas não sabia ler e escrever. Mas não tem problema, a gente estava na escola, estava aprendendo. Então ele nos obrigava a ler a Bíblia para ele. Então cada um saía, sentava-se no banquinho e cada um lia um texto. E o pior de tudo, ele mandava a gente ler, ele com a vara na mão. Se a gente tivesse lido o texto e gaguejasse, ele dava uma vara. Ele disse, aqui é a palavra de Deus, não pode gaguejar não, tem que ler direito. Então a gente aprendeu dessa maneira. Depois botava a gente para orar na hora de dormir, e quando a gente botava a cabeça no banco para orar, ele vinha pertinho da gente para saber o que a gente estava orando. Se estivesse orando errado, dava outra. Então nós fomos doutrinados na palavra do cipó também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, falou para mim, deixa eu dizer para o senhor, os 8 irmãos, nós 8, somos 8 pastores. E meu pai não sabia nem ler, nem escrever, mas nos ensinou quem era Deus, nos botou no caminho. Hoje somos 8 irmãos, temos irmãos na Assembleia de Deus, pastor Assembleia de Deus, pastor na Batista, somos 8 pastores, e quando nós tivemos o funeral do nosso pai, nós choramos o tempo todo por agradecer ao nosso pai de ter nos colocado no caminho correto. Não tem problema, já não sei, você não começa lá na sala, se o homem que não sabe escrever conseguiu botar, você pode colocar também. Então nós precisamos entender isso, porque hoje, eu vou dizer isso no final da mensagem, mas hoje, os crentes têm mania de chegar na igreja e pedir ao pastor para orar pelos filhos deles, para orar pela família dele. Você vai no Antigo Testamento e você vai descobrir uma coisa, que no Antigo Testamento tinha sacerdote, tinha rabino, tinha homens religiosos, tinha sumo sacerdote, tinha levita. Mas vai ver quem é que abençoava lá no Antigo Testamento. Era o pai abençoando o filho. Eu vou dizer uma coisa aqui, muita gente vai se organizar para entender, mas depois vai me perdoar. A bênção de um pai sobre o seu filho tem mais poder, muito mais poder do que a oração do seu pastor. Porque Deus entregou a paternidade, a plena paternidade ao pai para o filho. Foi Deus que inventou isso. Então você vai ver Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, Jacó abençoando seus 12 filhos. Todos eles sendo abençoados. Porque ninguém procurava o sumo sacerdote, ninguém ia procurar o rabino, ninguém ia lá fora. Era o pai em casa que tinha que ministrar a bênção. E você vê na Bíblia que a bênção ministrada funcionava. Quando você vê Jacó abençoando os filhos, é uma coisa interessante, porque são 12 filhos. E nos 12 filhos, ele
abençoou todos eles, dando uma bênção diferente para cada um. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que funciona. Que coisa maravilhosa, que coisa interessante. A autoridade da bênção está sobre o pai e não sobre o pastor. Que o seu filho não é filho do pastor. Quando ele entra na igreja, é só uma ovelha da igreja. Mas na sua casa, seu filho, você que botou no mundo, foi você que gerou ele. Então, a responsabilidade de abençoar é sua. Aleluia. Eu tive experiência na minha vida, já aconteceu em várias igrejas, eu tive dificuldade com meu pai, eu tive que pedir perdão a ele, pelo meu ressentimento com ele. Fui pedir perdão, já era apóstolo, tá? Tinha ressentimento com meu pai. E no dia que fui lá pedir perdão, levei minha esposa, levei minha irmã, que já assistido tudo, levei minhas filhas, e na casa dele pedi perdão a ele. Nem cheguei para dentro de casa, porque tal mesmo eu já fui pedir perdão. Ele disse: não, deixa eu falar, isso aí já passou, foi muito tempo atrás, você era criança ainda. Eu disse: não, mas eu quero que o senhor me perdoe. Tá bom, então está perdoado. Ele disse: assim não vai. Eu quero que o senhor diga para mim: eu te perdoo, meu filho, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu quero ouvir. E meu pai então disse: eu te perdoo, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Foi a primeira vez que eu estava com 50 anos de idade. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me chamar de meu filho, com 50 anos. Eu vou explicar porque eu exigi que eu falasse dessa forma. Quando ele falou, eu disse: agora eu vou dobrar meu joelho aqui nesse chão aqui na terra, para o Senhor botar a mão na minha cabeça e me abençoar. Ele disse: não, vou abençoar você não. O senhor irmão disse: você agora é um cara grande, você agora é um apóstolo, isso é muita coisa. Eu disse: pai, eu posso ser muita coisa para os outros lá fora na rua, mas aqui, o único homem nessa terra que pode botar a mão na minha cabeça que é só o Senhor. Amém. Eu sou apóstolo para os outros, eu sou seu filho, eu sou seu filho. Aí eu achei porque eu orou pela minha vida, e foi a bênção que eu queria. Por que eu exigi que ele falasse: eu te abençoo, meu filho? Porque eu estava desconectado do meu pai. A minha geração tinha se desconectado do pai. Gerações desconectadas, o fim delas é o fracasso. Uma geração que está ligada à outra. Se ele traz uma pessoa lá na frente, vai haver uma desconexão e ela não será mais abençoada. Vou mostrar isso aqui agora, na Bíblia. Vou falar só de alguns casos aqui rapidamente. José no Egito. José, o pai dele, Jacó, recebeu a revelação. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Um dia Deus deu a revelação para o filho, para José, falar com o pai: pai, eu sonhei com isso, com as estrelas, com a lua, e depois com todo o sonho. Olha, você está dizendo que nós, eu, seu pai, sua mãe, não, vamos curvar a vocês. É isso mesmo que eu estou falando. O pai guardou o segredo, falou para os irmãos, mas os irmãos ficaram chateados com ele. Aí eu vi aquela história toda, levaram para o deserto, né, jogaram na cisterna, venderam para o Egito, para o Egito, ele como escravo, ele foi. Olha bem, a primeira geração cortando o laço com a segunda, através dos irmãos. Ele foi para o Egito, aconteceu tudo aquilo, virou governador do Egito, e um dia a família dele, por causa da fome, veio ao Egito buscar comida. No princípio ele fingiu que não conhecia ele, mas depois se deu a conhecer: eu sou José. Não conheciam ele porque já estava vestido com a característica do Egito, né? Cabeça raspada, roupa do Egito, então não reconheceram ele porque tinham passado mais de 12 anos. Bem, eu sou José. Aí a Bíblia diz que ele então pegou a terra do norte, terra de Góis, que é a terra mais feita, e deu para a família dele. Então, olha ele já conectado na sua família, abençoando a sua família. Então, a primeira geração se conectou com a segunda novamente. Acabou esse sentimento, acabou a intriga, se reconectaram. E agora a Bíblia diz que José viu até os filhos de Manassés, que era a terceira geração. José viu a anterior, viu a dele, agora viu a terceira. E a Bíblia diz que ele acreditava tanto, tinha tanta certeza de que a terceira geração ia ser abençoada, que ele, antes de morrer, disse: olha, quando vocês forem embora, não deixe os meus ossos aqui no Egito. Leve os meus ossos aqui para vocês saberem. Ele sabia que um dia a escravidão ia acabar. Primeira, segunda e terceira geração. A revelação, a execução e a conclusão. Depois vem Moisés. Moisés estava lá tomando conta das ovelhas do seu sogro. A sarça começa a queimar, ele vai lá, Deus fala com ele, envia ele sendo agora a primeira geração. Ele era casado com Zípora,
a filha de Jetro, sacerdote midianita. Então Moisés passou 40 anos fora do Egito, fora do sacrifício, fora da relação com Deus. Agora estava numa casa onde se adorava um Deus midianita. Aí vai, recebe a ordem, vai. Ele teve 2 filhos, Zípora teve 2 filhos com ele. Quando ele sai, aqueles filhos dele deveriam ser a segunda geração dele. Mas ele não se preocupa com isso. Quando ele chega lá no Egito, que tira o pessoal, entra uma pessoa na história dele, chamado Josué. Josué começa a seguir Moisés de tal maneira que é uma paternidade de Moisés junto com Josué. Josué começou a tratar Moisés como se fosse o pai dele. Você lê na Bíblia que Moisés era servo de Deus, mas Josué era servo de Moisés. Cuidava dele, dava para ele, fazia tudo, botou a barraca dele em frente à barraca de Moisés. Todo mundo que queria falar com Moisés tinha que passar por Josué. Ele era brigando, ele era violento, ele usava uma espada. Um dia o pessoal estava profetizando, disse: Moisés, está todo mundo profetizando. Se você quiser, vamos todo mundo calar a boca. Agora mesmo. Olha, estamos falando aqui de 3 milhões de pessoas. E Moisés disse: não, que isso, deixa para lá. Vou chamar todos os profetizados. Profetizar à vontade aí, não tem problema. Então ele cuidava o tempo todo. Ou seja, a segunda geração de Moisés não foram os filhos que ele teve com Zípora. Porque você não vê na Bíblia Moisés instruindo, orientando, fazendo nada com os seus filhos, porque os seus filhos eram midianitas. Mas Josué foi a segunda geração de Moisés, ou seja, nem sempre a segunda geração vai ser biológica. E eu vou mostrar isso em outras gerações da Bíblia, que você vai ver que apesar de filhos biológicos, Deus sempre colocava alguém na vida para ser restaurado, recuperado e dar seguimento à bênção que ele deu para a primeira geração. Quando Moisés morreu, Deus não procurou os filhos biológicos de Moisés, procurou Josué. É você que vai continuar. Você tem a revelação. Porque Moisés teve a revelação, falou: você instruiu você, ensinou você subiu no monte Sinai com ele, você fez isso, você fez aquilo, você sabe tudo, você herdou tudo que Moisés te ensinou. Então é você que vai continuar. Ele continuou, entrou em Canaã, destruiu as terras, colocou cada um no seu pedaço e continuou sua vida. E um dia lá entrou em idolatria lá dentro de Israel. Josué chamou o juiz e disse: olha, vocês estão cometendo erro, não pode fazer isso, não tem idolatria. Mas eu não vou brigar com você, não vou fazer nada. Se vocês quiserem, vocês bem entenderem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa expressão minha casa que está falando não estava se referindo à esposa nem aos filhos. Estamos se referindo à sua descendência, à sua genealogia, a todos que vieram por ele, porque eu estou ensinando a minha família, a minha descendência vai continuar servindo ao Senhor. Se você estuda a história de Josué, vai ver que toda a descendência dele nunca se afastou da presença de Deus. Ele instruiu a sua descendência seguinte. Bem, vamos à frente, vou pegar tempo aqui. Tem outro caso aqui interessante, o caso de Gideão. Gideão, primeira geração, recebe uma revelação de Deus. Você vai livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Você vai brigar com eles. Tá bom, senhor, vamos lá. Depois daquela confusão, vai, não vai, que acabou aceitando. E aparece com 32 mil homens. Deus manda tirar um bocado de Israel covarde. Perdeu 22 mil homens. Deus tinha muita gente. Leva lá na fonte para beber água. Quem beber água igual um cachorro, você manda embora. O cachorro para beber água, ele baixa a cabeça e fica lambendo a água. A maioria fez isso. Mas 300 homens não abaixaram a cabeça. 300 homens se ajoelharam na fonte, pegavam a água com a mão e traziam até a boca, olhando para um lado, olhando para o outro, com a mão esquerda aqui na espada, para ver se o inimigo chegava. Eles estavam atentos, vigiando. Aí Deus disse: são esses que eu quero. Sobraram 300. Tá bom, se você com 300, não tem jeito, né? Vai ser um massacre, mas eu vou se mesmo, não tem problema. Não tem mais de 40 mil midianitas. Mas aí o Senhor diz assim: vai ter um problema. Tem um problema. O problema, qual é o problema? O seu pai é adorador de Baal. Ele tem um altar de Baal, ele adora Baal. Ele não teve ali. Você é temente ali, mas ele não. O que estava acontecendo? A geração anterior adorando a potestade. A segunda geração adorando a Deus. Deus diz assim: não dá, não vai dar certo. Eu não posso mandar você para a guerra com o teu pai adorando a Baal. Você está desconectado da sua geração anterior, porque teu pai está fazendo coisa errada. E o que é que eu faço? Eu não sei, o problema é seu, você tem que resolver. Vai resultar. Por quê? Porque se Gideão fosse a guerra, e para ir para a guerra tinha que receber a bênção do pai. Se o pai de Gideão fosse abençoado, abençoaria em nome de quem? De Jeová ou do Deus midianita, do de Baal?
Aí ele foi lá, quebrou tudo do pai dele, arrebentou o altar todo de madrugada com os amigos dele, pegou a madeira, pegou para cima do monte, no meio do caminho roubou o boi mais novo do pai dele, o bezerro grande, pegou para cima, matou o bezerro, ofereceu um sacrifício a Deus. E quando no dia seguinte, quando o pai dele acordou, que viu a desgraça no altar dele, perguntou quem foi, logo chegaram os fofoqueiros e disseram: foi teu filho. E ele disse: meu filho, por que você fez isso, meu filho? Ele explicou: porque eu sou adorado de Baal, Deus me chamou para uma grande obra, e eu não posso ir enquanto o Senhor estiver adorando a Baal. É o Senhor que tem que me abençoar. Aí o pai dele entendeu, compreendeu, aceitou e passou para o lado do Senhor. Aí resolveu o problema. Ou seja, com a bênção da geração correta, a vida de Deus prosperou, foi à frente. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sei que tem muitos filhos que chegam no ponto que começam a trabalhar e ganhar dinheiro, a cabeça dele vira e diz: pai, mãe, eu vou morar sozinho agora, eu vou alugar um quarto, um apartamento, eu vou morar sozinho. Ele não sabe a desgraça que ele está cometendo, que está fazendo um rompimento de gerações. Não está apenas abandonando o pai e a mãe para morar sozinho, para fazer a gandaia dele. Ele está rompendo, e quando rompe, é a mesma história do filho pródigo. Aí, Gideão foi lá, venceu a guerra, venceu, livrou Israel, uma bênção maravilhosa, mas Gideão botou a cabeça meio tonta, ele pegou, mandou fazer uma escola de sacerdote para ele. Ele era da tribo de Manassés, ele era levita, tinha que ser sacerdote, mas ele não estava mandando, era o chefe, era o ditador, agora o líder, era o juiz, e ninguém ia reclamar dele. Então, quando foi a escola de sacerdote, se fantasiou de sacerdote para lá e para cá, e tinha uma cidade chamada Siquém, que era no distante de Jerusalém, e Siquém tinha muita prostituta, muito baixo meretriz, e Gideão passou a ser um frequentador de Siquém. Saiu de Jerusalém para lá, para a farra dele, e com essas farras dele, ele acabou arranjando 70 filhos. Olha, que geração! 70 filhos, não sabia nem que era mãe de quem. Era mãe do filho de um, filho do outro e tal, 70 filhos. Mas ele conheceu a Deus, Deus falou com ele, Deus enviou ele, Deus mandou ele numa missão, Deus abençoou ele, Deus deu vitória, Deus fez milagre na vida dele, ele sabia que ele era Deus, mas nunca ensinou para os seus filhos. Resultado: 40 anos sendo juiz, um bom juiz, mas morreu. Quando ele morreu, entre os filhos dele, 70 filhos, tinha um mais esperto, um bandidão, chamado Abimeleque. Abimeleque, um dia, queria tomar o lugar de Deus, meu pai morreu, o mais esperto aqui sou eu, chamou os irmãos para uma reunião. Pensaram que era uma reunião de família, ou com uma certa pedra lá no deserto, chegou lá com a plateia, com os bandidos dele, começou a matar seus próprios irmãos. Ele conseguiu matar 68 irmãos, porque sobrou ele e um pequenininho, um adolescente, ele chamado Jotão. O Jotão conseguiu escapar, e quando viu a matança, correu para dentro do mato e fugiu, e Abimeleque não percebeu, e ele fugiu. Ou seja, de 70 filhos, só tinham 2 agora. Um queria tomar lugar à força por violência, e o outro fugiu. Quando ele foge, ele vai para um monte, tinha 2 montes em Israel, um monte chamado Monte Ebal, Monte da Bênção, Monte da Maldição, Monte Gerizim, chamado Monte da Bênção. Porque quando Moisés tinha passado, Deus tinha ordenado: bota 6 tribos em cima desse Monte Ebal e 6 tribos em cima do Monte Gerizim. Essas tribos aqui vão pronunciar maldições e essas vão pronunciar bênçãos. No final do ato profético, Deus mandou fazer isso. Agora vocês têm que escolher o que vocês querem, ou bênção ou maldição. Quero que vocês escolhem agora. Bem, Jotão, para amaldiçoar Abimeleque, não subiu no monte da maldição, que era normal, era natural, era dali que tinha a maldição. Não, ele foi para o monte da bênção. Subiu no monte da bênção, e do monte da bênção, ele amaldiçoou seu irmão, Abimeleque. Não podia brigar com ele, porque estava cheio de bandido, então amaldiçoou seu irmão. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Prestem bem atenção, isso é tremendo. Se alguém disser para vocês que o macumbeiro fez uma macumba para vocês, nem se preocupem. Não se preocupem, macumba não pega em crente. Não pega em crente que vive a palavra. Porque tem crente que é meio de igreja, não está nem aí. O zero à esquerda está cheio de brecha na vida dele, então
Até a praga de urubu pegaria. Não se preocupe. Se a macumba pudesse acabar com a igreja, teria acabado, porque de tantos centros que nós já fechamos nesse país, já teria acabado. O Macedo, então, com aquele negócio de pegar contra os demônios, já teria morto. Não faz. Porém, se um crente que vive na presença de Deus abrir a boca e lançar maldição sobre você, aí é a hora de você se preocupar. Aí você vai ter que reagir. Porque o crente que vive na presença de Deus, se não tiver sabedoria para abençoar, porque a nossa boca foi feita para abençoar, né? E em hebraico, né, a língua que traz maldição, são lashon hara, língua maldita, né? E a língua santa é lashon kadosh, língua santa. A nossa boca foi feita para ser língua santa. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover edificação e dê graça aos que a ouvem. É para isso que Deus colocou a nossa boca santa. Mas tem gente que amaldiçoa. Tem gente que amaldiçoa. Aí você tem que usar a sua fé, a sua autoridade, e o Senhor repreenda essa palavra na boca do irmão. Ontem uma pastora ligou para mim, eu estava lá no quarto, mandou um áudio para mim, dizendo que uma profeta se meteu na vida dela, lá na cidade dela. Não vou dizer que todos vocês conhecem, que eu não posso falar o nome. Aí disse, ele foi conversando com a mãe dela, você chegou lá e disse, seu marido não fez porque você é muito rebelde. E a gente sabe que ela não é, até dócil demais com o marido. Aí na hora ela repreendeu, eu rebelde? Eu não aceito essa palavra, repreenda essa palavra na sua boca. Aí o profeta ficou com raiva porque ela repreendeu a palavra. Aí o marido disse, você devia ter falado isso, a profeta ficou sentida, ficou triste e tal. Aí ela ficou com a cabeça meio confusa e me chamou. Eu fiz isso e isso, o senhor escolheu isso, nós precisamos muito certo. E é bem que você só repreendeu, você pegou e mandava embora de casa. Como é que vem uma agressão dessa e faz um negócio desse? Ela teve coragem e autoridade para repreender a palavra. Se não é colar, daqui a pouco o marido estava brigando com ela. Maldição de crente é pior do que macumba de macumbeiro. Também vou provar aqui dentro. Estou falando bobagem, vou provar aqui agora. Bem, então, resultado. Jotão mandou a maldição em cima de Abimeleque. Você lendo o texto de Juízes, vai falar assim, 3 anos depois, um espírito mau partindo do Senhor. Não foi do diabo, foi do Senhor. Que Jotão foi lá no monte da bênção e com a autoridade divina arrojou o irmão. Deus mandou um espírito mau, que escutou em Gideão, houve a revolução do povo, mataram ele, apedrejaram ele e morreu, acabou com a raça dele. Resultado, Gideão teve a primeira, a segunda, mas não teve a terceira. Ele perdeu. A geração de Gideão não foi para a frente. Pode ler na Bíblia, você não vai achar mais ninguém da Bíblia de Gideão. Tem outro caso aqui também, de Noé. Noé, aquela situação de Noé que ficou pregando, e tem pastores que dizem assim, puxa, Noé pregou e ninguém se converteu. Não era para se converter. Deus não deu para Noé evangelho de salvação. A Bíblia diz que Noé era um pregoeiro de justiça. Você sabe o que é o evangelho da justiça? É você dizer para ele que ele vai morrer e vai mesmo. Ou seja, você está pecando, você está errando, Deus vai matar você. Vocês estão zombando de mim que estou fazendo mal? Vocês estão falando mal do Senhor, estão zombando? Olha, Deus vai fazer justiça. E veio e matou todo mundo. Não é nada para alguém se converter. Aí escapa Noé, 3 filhos, 3 noras e os netos. Ou seja, quando Deus colocou Adão na terra, não tinha geração nenhuma. Ainda foi criada a geração de Adão. Mas quando coloca Noé já entra de novo no novo mundo que sobrou depois do dilúvio, já entra 3 gerações ao mesmo tempo, pai, filho e neto. Na mesma casa, no mesmo barco. Ou seja, não tinha. A casa de Noé não tinha nem fofoqueiro, não tinha adulto, não tinha pecado nenhum. Que bênção maravilhosa! E as ordens que Deus deu para Adão também deu para Noé, crescer, multiplicar, povoar a terra, comer a terra, as mesmas ordens. Aí Noé sai, oferece logo o sacrifício ao Senhor quando saiu, porque tinha livrado dele, mas depois ele toma lá uns goró e fica bêbado, se fica mudo na sua tenda, o filho mais novo vem, faz aquela bobagem lá, e aí quando Noé desperta da sua bebedeira, a Bíblia diz que ele ficou sabendo o que foi feito com ele,
Então ele, espertamente, inteligentemente, não amaldiçoou o filho que tinha feito aquilo contra ele. Porque se ele amaldiçoasse o filho, ele estaria amaldiçoando sua própria geração. Com inteligência, ele amaldiçoou o filho do filho, ou seja, o seu neto. Porque a maldição do neto é uma maldição do filho para frente. Ele tinha 3 filhos, amaldiçoou o neto, o filho de um, os outros 2 sobraram. Que foi que eu disse? Que maldição de crentes, maldição de homem de Deus, de mulher de Deus, não pega mais que macumba, porque Noé era o homem de Deus, estava na presença de Deus, fez o sacrifício a Deus, Deus falava com ele, recebeu de Deus, também tinha autoridade para mandar maldição. Não tinha macumbeiro que desse jeito, mas ele amaldiçoou. Aquela geração de Noé foi embora, e do filho de Cão foi embora, começou a fundar cidades. 2 cidades que eles criaram, uma se chamava Sodoma e a outra Gomorra, que também foram destruídas por Deus. Ou seja, uma geração desconectada da geração anterior, amaldiçoada, ela só vai produzir desgraça, não vai produzir bênção. Os outros 2 filhos que ficaram com Noé, eles foram à frente, principalmente Sem. Quando Abraão, lá na frente, volta daquela guerra dos 5 reis que passa em Jerusalém e dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque não é nome de ninguém, Melquisedeque é uma posição de sacerdote, né? A palavra certa é Maquisadoque. O Maquisadoque de Jerusalém naquela época era Sem, o filho de Noé. Então a geração continuou sendo abençoada, mas aquela foi embora. Isso perdeu. Então, através dos 2, a geração continuou, mas através dele não foi. Tem uma outra geração mais para frente. Eu estou falando rapidamente, porque eu falei na igreja do apóstolo Del, que isso aqui é estudo de um seminário completo, que tem muita coisa que não dá tempo para a gente falar aqui. Mas aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce nessa terra, a Maria engravidou dele através do Espírito Santo, aquele milagre todo mundo já sabe. Então Maria e José eram a primeira geração de Cristo. E Cristo era a segunda geração deles. Então o que aconteceu? Maria e José discipularam, ensinaram tudo a Jesus Cristo. Ensinaram até ele a ler e escrever. Se você acha que Jesus chegou aqui na terra sabe escrever, ele não chegou a saber ler e escrever, porque quando ele chegou nessa terra, ele se fez homem, nasceu como uma pessoa normal, natural, da barriga de uma mulher. Então ele precisava aprender a andar, ele precisava ser amamentado, precisava trocar as fraldas dele. Ele foi crescendo, aprendendo a escrever, e a Bíblia diz assim: crescia o menino em estatura, conhecimento e graça. Estatura porque tinha que crescer mesmo, conhecimento porque a mãe e o pai ensinavam, e graça porque Deus estava com ele. Então ele foi discipulado também até os 30 anos de idade. Hoje o pastor Felipe falou isso aqui, o tempo da preparação. Então ele foi preparado. Quando chega no canal da Galileia, aí tem aquele casamento todo lá. Olha, Maria e José, a primeira geração, Jesus, segunda. Eu quero ver ele vai arranjar a terceira dele agora. Aí vem o casamento da Galileia, aí daqui a pouco, daquela festa toda, primeiro dia, segundo dia, no 6º dia, 7º dia, acabou o vinho. Aquele casamento não era de Maria, não era de parente de Maria, não tinha nada a ver com aquela festa. Se o vinho acabou, não era problema dela. Não tem nada a ver. O pai era rico, se eu passo mais vinho lá. Aí ela vai falar para Jesus: olha, é uma cena interessante. Eu fui nessa casa, hoje eu botaram uma igreja católica lá, mas na própria casa desse próprio pátio, nós fomos lá. A gente parece que revive a cena. Maria olhando para Jesus Cristo, dando uma encarada nele, e dizendo assim: o vinho acabou. A gente, quando lê a Bíblia, está pensando, está falando daquele vinho da festa, que já acabou. Não tinha nada a ver com aquele vinho, não era problema dela. Jesus também não. Aí Jesus dá uma resposta que, no nosso entendimento, vai ser uma resposta mal educada, porque ele fala assim: mulher, que tenho eu a ver contigo? Não vejo que vai chegar na minha hora? É claro que ele entendeu que ela estava tendo uma revelação, dizendo para ele que chegou a hora de mudar o ministério da preparação para a ovação, para a popularidade. Então, chegou em mulher. Tanto é que quando ele chegava de mulher, é porque ele já não estava mais se considerando filho dela. Ele estava dizendo o seguinte: mulher, abre o olho comigo, porque agora eu sou Messias, eu sou teu Salvador agora. Você é minha mãe, mas tu não posso ficar pecadora também, eu vou salvar você também.
Aí, quando a gente pensa que Maria foi aparecer, Maria encarou de novo. Não, essa chegou assim. Ou seja, essa festa, essa farta hoje aqui já era. Você, meu filho, é o vinho novo. Ele perdeu. Aí, para se livrar da festa, ele fez um milagre. Só isso. Mandou buscar a história lá, passou por ele, virou o vinho lá, pronto, deixa a cara do vinho e foi embora. E foi embora. Tempos depois, a mãe dele aparece num lugar que ele está fazendo milagre, e ela dá o seguinte recado, pensando que ele era a mãe dele. Vai lá e diz a Jesus Cristo que a mãe dele e os irmãos estão aqui fora, querem falar com ele. Ele vai ser essa mulher de novo me perturbando. Vai lá e diz para ela que minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui do meu lado. Se ela quiser, vem aqui também. Bem, primeira geração, segunda geração. Jesus não veio aqui para casar, não veio aqui para fazer filho, não veio aqui para ter filho. Como é que então ele ia arranjar uma terceira geração para continuar a conclusão da obra? A revelação foi através de Maria, porque o anjo falou com ela. Jesus então veio, morreu na cruz, e agora quem vai continuar? Não tem filho, não tem geração. Como ele não tinha geração, sabe o que ele fez? Ele comprou uma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós fomos comprados por bom preço. Vocês estão olhando para a minha cara? Vocês foram comprados por Jesus Cristo. Comprou vocês para ser a terceira geração dele. Porque quando ele estava no capítulo 17 de João, olhando para o discípulo que ele ia embora, ele ia sair fora, ele está embora, então ele disse assim: Pai, eu oro não somente por eles que estão aqui, esses 11 que estão aqui agora, não somente por eles, mas também por todos aqueles que virão depois deles. Então você que hoje está no congresso de jovens vindo aí, já recebeu a oração de Jesus lá 2000 anos atrás. Eu oro por você também, eu oro por mim também, eu oro por nós. Nós somos até hoje a terceira geração. A segunda de Cristo, né? Então estamos fazendo o que disse: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, e vão fazer maiores ainda do que eu. E estamos fazendo. Jesus, a igreja dele só tinha 12 pessoas, um era desviado, desviou, um era rebelde. E quantos membros daquela igreja? Só vocês aqui, igreja, já são um grupo maior do que a igreja dele. Mas não pensa que ele fica chateado, ele fica feliz com isso. Que você cresça cada vez mais. Bem, vamos aqui para o último exemplo aqui, antes de orar com vocês. A questão do filho pródigo, que a Karine também explicitou ontem aqui. Quando o filho disse para o pai: pai, me dá a minha herança que eu vou embora, o pai ficou muito triste. O pai não ficou triste por causa do dinheiro, que ele tinha muito, ele era muito rico. O pai ficou triste porque o filho estava rompendo a geração do seu pai. Ou seja, a partir daí não ia ter mais a descendência do pai. Por quê? Não tinha outro filho. Só que o outro filho não tinha uma conexão com o pai. Quantos filhos uma família tem filho que nem liga para o pai nem para a mãe, e o dia que pode, mete o pé e vai embora, nunca mais aparece lá. Aí ficou triste com isso, porque o filho estava indo embora e ia acabar a geração dele. A descendência dele não ia poder ensinar. O filho foi embora, achando que todo mundo já sabe, perdeu tudo e tal. Um dia ele disse: vou voltar para lá. Eu disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa ele trabalhar com os seus empregados aí. E ele voltou, e aconteceu isso que ela falou. O pai saiu, abraçou o filho, e abraçava, porque tinha que dar honra para ele, tinha que não deixar ninguém jogar pedra, ninguém experimento nem pedra, pau, que fazia isso mesmo, porque desonrava o pai. E é sabe ele. Quando ele entra, o pai realmente nem ligou para o pedido de perdão dele. O pai não queria saber de dar perdão, o pai tinha perdoado há muito tempo. Aí o pai chega e entrega lá o vestido, importante. A importância daquele vestido não era a beleza dele. A importância que aquele vestido era o principal vestido que o pai usava quando tinha as reuniões oficiais. Então o pai se paramentava com aquele vestido, era o vestido do líder, do chefe, de quem mandava. Aí o pai disse assim: pega o vestido e dá para ele. Aí deu. Agora pega o anel de autoridade, para o seu de autoridade, que vai lá, acho que dá para ele também. Vai lá, bota a sandália dele, vai lá agora, para os cruzeiros. O pai fez o que deveria ter sido feito antes e não fez. Desconectou. Quando o filho volta, o pai, com essa atitude, com esse ato de dar tudo para ele, o pai estava reconectando novamente as gerações dele com o seu filho. Reconectou. Aí o pai ficou alegre. Tão alegre que ali mesmo já deu tudo para ele. Você agora passa a mandar. Ou seja,
você agora não terá mais motivo na vida para pedir de novo a herança que é tudo seu lá. Você não vai pedir mais nada. Irmãos, se a gente parar para pensar, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia é assim: o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Cada vez que você pede uma bênção a Deus lá no céu, está pedindo o endereço errado. Não tem nada no céu para você, nem para mim, nem para ninguém. Tudo que você quer e eu quero, já está nas regiões celestiais, bem pertinho da gente. Aí você vai lá, longe do céu, lá não sei aonde, lá outra dimensão, pedir, e o anjo vai bater na tua porta, na tua lá, que já está tudo lá fora, deu tudo para você, se vira lá. Aí tu consegue entender isso? Quando morre, não tem herança, Cristo morreu, deixou a herança nossa. Só que tu toma posse de jeito de falta de fé. Bem, aí o pai reconectou. O filho, quando veio reclamar, o outro filho veio reclamar, ele fala o seguinte: pai, não chama assim, há tanto tempo eu tenho te servido. Ou seja, ele se colocou na posição de empregado. Ele se colocou na posição de filho, de empregado. E tu nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Ou seja, ele não queria comunhão nem com o pai, nem com a mãe, nem com ninguém, ele queria com os amigos. Porque senão ele teria dito: tu nunca me deste um cabrito para comer contigo, com meus irmãos, com a minha mãe, a família reunida. Ele não pensava em família, ele não queria saber disso, já estava desconectado. Por isso que quando o filho foi embora, o pai sabia que o outro não ia dar nada. E pai e mãe sabem qual é o filho que vai honrar e qual é o filho que não vai honrar. Não adianta dizer que não sabe, porque sabe sim. À medida que vai crescendo os filhos, você vai observando o comportamento deles. Está bem? Então, esse filho, o pai então restaurou a conexão entre as gerações. Aí salvou uma geração. Você vai ver que o tema do nosso congresso é novos começos, novos tempos, né? E você vai ver que toda a Bíblia fala sempre sobre novos tempos e novos começos. Deus não aceita perder de jeito nenhum. Deus só sabe ganhar, Deus não sabe perder. O nosso Deus não tem espírito de derrota, só tem espírito de vitória com ele. Ou ele ganha, ou ele ganha. Né? Então, quando Adão pecou, ele disse: Adão pecou, mas eu não vou perder. Né? Eu quero um novo tempo para ele, um novo começo para ele, mas não vou perder. Então é sempre assim. E na Bíblia você vai observando que é sempre isso que acontece. Então, vamos pegar aqui um exemplo interessante. Um dia foram invadir Jericó e tiveram que correr porque 2 espias foram descobertos. Correram lá para a casa da prostituta, se esconderam lá, e a prostituta guardou lá, escondeu. Quando os soldados chegaram, ela mentiu, não tinha ninguém ali. Aí ela fez um acordo: olha, eu vou proteger vocês, mas eu quero um acordo. Vocês prometem, quando invadirem Jericó para destruir, não vão tocar em mim, não vão dar vitória. Mas se você esconder a gente, não acontecer nada, nós vamos então te abençoar. O que acontecer com a gente vai acontecer com você também. Se a gente escapar, você também escapa. Se você morrer, você também morre. Aí ela sempre viu que eles entraram na dela, e a mulher muito esperta, a história errada, era muito inteligente. Quando viu que eles aceitaram a proposta, bom, então assim, vamos melhorar essa proposta aí. Nessa proposta tem que incluir meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu gado, minhas coisas, botou tudo logo. Aí eles disseram: feio, negócio fechado, vamos botar um cordão vermelho aí, ninguém vai atacar a sua casa. E ela então foi salva. Esta mulher era uma prostituta que ia morrer no ataque, que ia matar todo mundo, ia morrer no ataque, ou seja, a geração 100% perdida, ela, a família, irmão, todo mundo. Mas ela, por ter caído na graça do Senhor, o Senhor então pegou essa geração perdida de Raabe e trouxe para dentro de Israel e conectou com um camarada muito abençoado chamado Salomão, que era um tremendo homem de Deus, e fez a geração torta, errada, perdida se conectar com a geração abençoada. Resultado: essa Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi bisavó do rei Davi, que teve Boaz teve Obed, teve Jessé, Jessé vai Davi. O nosso Deus sempre dará um novo tempo, um novo começo para a geração perdida. Nosso Deus não é Deus de derrota. Se você pegar o caso também, tem um montão de casos, que eu não vou pegar todos, porque não dá tempo. Se você pegar o caso também de Ruth é chamado Ruth a Moabita.
Quando fala que é moabita, é só para dizer que ela é de uma geração amaldiçoada. Porque todo mundo sabe quem foi Moabe. Moabe foi aquele camarada que quando Ló saiu lá de Sodoma, foi embora, ele perdeu tudo, perdeu gado, perdeu tudo, perdeu mulher, não tinha mais nada, ficou pobre, era rico, estava com Abraão, e ele como sobrinho de Abraão, ele saiu junto com Abraão, enquanto a geração dele junto com a geração de Abraão, ele prosperou, até o dia que ele se foi embora. Aí quando ele foi embora, foi perda, perdeu tudo, acabou morando numa caverna na montanha com suas duas filhas. Aí as filhas inventaram uma mentira, disseram, não existe homem mais na terra, vamos encher a cara do nosso pai de bebida e vamos ter relação com ele, vamos gerar um filho. É mentira dela, porque tinha homem na terra assim, era só voltar para a casa de Abraão, estava cheio de homem lá, tinha muito homem lá na fazenda. Mas elas então fizeram isso. Aí a mais velha veio, casou com o pai, depois engravidou. O nome do filho era Moabe. Daí surgiram os moabitas, filhos, geração de uma geração incestuosa, de uma geração amaldiçoada. A segunda filha foi orientada a fazer a mesma coisa, também engravidou, teve filho, que foi chamado de Amon, de onde vieram os amonitas, moabitas e amonitas, duas gerações, duas genealogias amaldiçoadas. Eles eram tão terríveis que todos os anos, na geração, depois que formaram a geração, todos os anos iam perturbar Israel, matar o gado, estapar a mulher e roubar tudo. Essa Ruth moabita, geração amaldiçoada, casou com os filhos de Noemi, que era uma judia, temente a Deus. Ou seja, uma geração amaldiçoada se conecta com uma amaldiçoada, se conecta com a geração abençoada. Aí os filhos morreram, todo mundo sabe a história, morreu o marido de Ruth, morreu de Orfa, morreu de Ruth. Aí quando foram embora, aí Noemi falou assim, olha, vocês não são judios, vocês são moabitas, então pode ir embora para a terra de vocês, eu vou voltar para a minha terra, que lá meus parentes me ajudam, não tem problema não. Mas Ruth, talvez por inspiração divina, viu a possibilidade de mudar a história dela. Então eu vou com você. Eu fui casado com teu filho, fui feliz com ele, fiquei com você também, e agora eu vou cuidar de você. Para que você vou também, você dormiu comigo também, você ficou filho também. O teu Deus também será o meu Deus. Eu quero morrer se eu não cumprir minha palavra. E a outra, não, eu vou voltar para minha terra, foi embora. Nunca mais você ouviu falar dela. Mas Ruth não. Ruth foi lá, e depois, por aquele caso, aquele negócio, se casou com Boaz. Boaz era filho de quem mesmo? Esqueci. Falei ainda agora. Se vocês esqueceram por 2 minutos a pregação, uma semana esqueceram tudo. Salmão, Raab casou Salmão, Salmão jogou Boaz, Boaz então casou com Ruth. Ou seja, Deus conectou a primeira geração com Salmão, conectou a segunda também com Boaz, conectando gerações, tanto Ruth quanto Raab, entraram na genealogia de Cristo, daqui a pouco chegaram até Davi. Deus restaura gerações. Sempre restaura. E tem mais um monte delas aí. Quando eu falo, irmãos, que essas coisas todas, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Se nós temos que ensinar as nossas gerações, onde é que estão essas gerações que eu estou falando? Elas não estão na igreja. Porque na igreja só vem no culto. Tem culto aqui quinta-feira, quarta-feira, 1 hora de culto, 1h30. No domingo tem mais 2 horas de culto. A semana tem 168 horas, 24 vezes 10, 168. E o culto só fica 3 ou 4 ou 5 horas na igreja por semana. As gerações que nós estamos falando estão dentro da sua casa. Não estão na igreja, na sua casa. É lá que passa as outras horas da semana, lá dentro. É lá que tem que aprender lá tem que aprender a Bíblia, é lá que tem que buscar Deus, é lá que tem que trazer a mulher da sua casa. Não vem botar culpa na igreja, que a igreja não tem nada a ver com isso não. Não vem dizer que a igreja é culpada, que a igreja tem problema aí, tem problema aquilo. O problema Deus já deu quando você casou, quando você é marido, quando você é esposa, vocês fizeram filho, Deus colocou os filhos na mão de vocês. E não do pastor. Mas o pastor tem que, claro, o pastor tem que orar, o pastor ora por todo mundo. Se você é uma pessoa aqui, um empresário falido, o pastor ora. Se você é uma pessoa enferma, ele ora também. Se você está um drogado aqui, ele ora também. Qualquer indivíduo demoniado, ele ora também. O pastor ora por tudo.
mas a responsabilidade diante dele é dentro da sua casa. É lá que as gerações se formam. Ela não se forma na igreja, não se forma lá dentro da sua casa. Quando tem filho, quando tem um irmão, outro irmão, e ali tem que ser ensinados quem é Deus, o que é a palavra de Deus e o que é o reino de Deus. E não jogar a culpa toda em cima da igreja, porque os pastores não aguentam, nem tem condição para isso. Quando a gente for da nossa responsabilidade. Então, como eu disse, alguns filhos abandonam a casa e vão morar sozinhos. Eles não conseguem entender que eles estão rompendo uma geração, fugindo da responsabilidade. E aí acaba se tornando uma geração realmente perdida. E aí tem que haver sempre recuperação iniciada, sempre isso aqui, problema desse, problema daquele, problema disso aqui, vários programas para tentar fazer uma coisa, quando na verdade o único problema criado por Deus, existente por Deus e dado por Deus é a sua palavra. Ontem eu vi isso aqui, coach é uma coisa muito boa, vamos ser coach, dá uma grana, tem que ajudar para ser coach, você vai ganhar muito dinheiro. Mas o culto foi levado para os pastores. Teve um dia que uma pessoa veio tirar uma conversa comigo e se deu mal, comigo se deu mal. Porque o psicólogo caiu na besteira e disse que os pastores estavam com medo dos psicólogos tomarem o lugar deles do culto. Isso para que bobagem tremenda. Eu falei assim, você sabe há quanto tempo nós pastores estamos cuidando da igreja? Há 2000 anos. A psicologia surgiu no século passado, aqui, os psicólogos malucos lá da Alemanha, isso que é mais doido que o outro. Surgiu agora, vocês acham que vocês vão tomar nosso lugar? Nunca vão tomar lugar nenhum. Nós temos ministério, nós temos chamado de Deus, nós temos função de Deus, nós falamos as coisas que vocês não falam. Aí de vez em quando aparece o psicólogo, posso orar por ele. Não sei você, mas o já apareceu. Eu sou psicólogo, mas eu exerço minha profissão, dá para você orar por mim? Deixa eu orar. Não estou desfazendo de psicólogo, psicólogo é uma coisa boa, né? Eu já fui psicólogo também. Né? Um dia tinha um piripaque lá em casa, acordei de madrugada sem poder respirar, achei que estava morrendo. Achei que estava o barro entrava na minha sala, abriu a porta do barro, não deu certo, fui passar na minha sala, eu fui para o terraço, o mundo inteiro era pouco para mim, com falta de ar. Aí a coisa vai me levando no médico. E conheci, você levantar uma mulher, a doutora para minha cara e falou assim, isso é síndrome do pânico. Eu rebati na hora, doutor, eu sou pastor, síndrome do pânico para mim é só demônio. Toda vez que o crente falava para mim, esse ano eu recorri, porque eu estava vergonha. Ela riu da minha cara. Pastor, cada um cá como seu gato. Eu sou médico e o senhor é pastor. Deixa eu falar minha cara, para o senhor fazer a sua. Deixa eu ver o seu braço aqui, mediu minha pressão com 20 por 10. Está vendo, pastor? Não tem demora aqui não. É pressão alta. Vou dar um remédio para o senhor dormir aqui no sofá, daqui não dá umas 3 horas que o senhor veio falar comigo. Aí me explicou que era síndrome do pânico, eu entendi que não era demônio, que realmente era estresse, era cansaço, esgotamento mental, isso, aquilo e tal, e me mandou para o psicólogo. Eu fui para o psicólogo, fiquei 3 dias lá com a psicóloga, ela ria mais do que eu falava. Até que eu ria também. Mas nem piada ela sabe contar, então eu não morri, não. Falei com a Alice, disse, aquela aí que é muito boa, alguém mais é muito boa. Eu fui para outra, ela desvendou meu ministério. Eu disse, mas é só isso? É só isso. Então tá bom, eu já sei que esse pânico não mata ninguém, não é demônio, e já sei como escapar. Então acabou o problema. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, os psicólogos são bem-vindos, mas eles fazem a parte deles e a gente faz a nossa. O coach faz a dele e a gente faz a nossa. Então, nós entendemos que as gerações têm que ser reconectadas. Vamos ficar de pé. A minha oração aqui é uma oração de restauração de gerações. Tinha muita coisa para falar aqui, mas não dá para falar. Eu vou mostrar para vocês como Davi restaurou a geração de Jonatas, porque Jonatas morreu junto com Saul na batalha com os filisteus, e Mefibosete, que Jonatas fugiu do horror de lá. Um dia Davi já reinando, disse assim para o escravo seu:
Tem alguém na casa de Jonathan para que eu possa fazer beneficência? Ele era meu amigo. Aí eu descansava, tem, mas está lá em Lodebar, ele é aleijado. Eu também não perguntei nada disso, porque se tem, ele vai lá buscar ele. E buscou ele, todo mundo levar, deu terra para ele, deu gado, deu dinheiro para ele, e aquele escravo que disse para Davi que era aleijado, Davi deu como escravo para ele também, para Mefibosete. Ele falou, mal, eu vou ser escravo dele. Então, Davi resgatou a geração de Jonathan. Então, Mefibosete foi lá, cuidou da sua terra, tinha escrito todo mundo lá, porque Davi fez um resgate de geração. Davi teve muitos filhos. Davi, a Bíblia não fala quantos, mas você somando aqui, somando ali, dá para você chegar mais ou menos 19 filhos. Porque a Bíblia fala um pedacinho aqui, um pedacinho, você vai juntando as peças, chega até mais ou menos 19 filhos. Mas a segunda geração dele foi só Salomão. Porque os outros eram tudo rebeldes, os outros arrebentaram, queria matar o pai, estuprar a irmã, um irmão matou o outro queria fazer confusão. Era só problema. Salomão foi o que obedeceu a Davi, foi até o fim, foi abençoado. A segunda geração da Bíblia, na verdade, foi Salomão. Ela foi biológica, mas não fazia parte da primeira equipe, da primeira turma. Então, hoje, a minha oração aqui é resgate de gerações, filhos e pais, para a gente salvar essa geração. Então, a minha oração aqui vai ser feita da seguinte maneira: eu quero que as famílias que estão presentes aqui se juntem, marido, mulher, se tiver isso, se tiver irmão com irmão, quem tiver família, junta rápido ali, né? Porque eu quero fazer uma oração de família unida, família junta. Eu tive a graça de Deus de conseguir, antes de meu pai morrer, eu tive a graça de pedir perdão a ele e reconhecer a minha geração para mim, para ser abençoado. Mas a gente espera, não tem problema não, a gente pode fazer coisa ainda. Todos juntos? Vocês que são jovens, que alguns já são casados, outros vão casar ainda, você tem que saber que Deus, os que vão casar ainda, os que estão vivendo, Deus vai colocar uma geração com vocês. A geração de vocês não é 500 pessoas, é 1000 pessoas. São os filhos que estarão dentro da sua casa, não que seja o seu filho, ele é a sua geração. Pega ele, ensina, orienta, ajuda a pessoa. Não tem problema se ele não vai ser pastor, vai ser apóstolo, se vai ser engenheiro, vai ser médico, não tem problema. Ele pode ter a profissão que ele quiser, mas que ele tenha o temor de Deus no coração. Né? Ele tem o temor de Deus, ele prospera em qualquer situação que ele for colocar. Né? Então é isso que é apresentar Deus para a geração seguinte. Falar da palavra e falar do reino para ele. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai, de todo o nosso coração. Essa palavra tem sido ministrada e colocada no nosso coração, Pai amado, e nós devemos atentar para as gerações que nos seguem, para abençoar as gerações. E nesse dia, Pai amado, eu quero te pedir que todas as famílias que estão aqui, elas possam fazer a reconexão com a sua geração anterior, com a sua geração futura, para que possa falar como José, que estava lá no Egito, na casa do seu pai, e viu também a terceira geração Pai amado fazendo obra. Eu te peço agora, Pai amado, estando com a mão, visita aquela geração que está, perdoa os pecados, faz a reconexão, junta a família, traz de volta a ser amado, para que eles possam altar o teu santo e poderoso nome e saber que existe um Deus no céu, que é o Deus da segunda oportunidade, novos começos, novos tempos, para toda e qualquer geração que quer ser abençoada, reconectada e fazer aquilo que Deus determinou para a nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço do seu pai, da sua geração aí, abençoa ela, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Isso, glória a Deus, aleluia. É para abençoar, é para matar, não. Deus pequenininho, né? Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Você está, irmãos? Enquanto
O apóstolo Enéas vai falar aqui sobre o assunto aqui dentro da oferta que você quer. Vocês podem colocar a ceia na frente. Já desceu? Então, deixa eu falar. Nós estamos descendo. A paz do Senhor para a igreja, amém ou amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todo congresso ele é uma bênção, né? E esse tem sido diferente. E até uma roquinha, ela veio aqui e colocou com bastante propriedade, falou sobre o congresso, as bênçãos, né, que realmente tem sido. E ela falou também sobre o custo, a dificuldade que nós temos de fazer um congresso. E as pessoas que estão participando, muitas das vezes não têm ideia do que nós passamos. Eu estou falando isso aqui porque o apóstolo Paulo Ventura, um tempo atrás, ele me colocou como responsável também justamente sobre o congresso de jovens. Cadê a Angélica? Está aí, né? Angélica? Tira aqui, Angélica. A Eliana também, eu queria que a Eliana viesse aqui na frente, vem aqui, Eliana. Agora eu queria saber o seguinte: quem são os líderes de jovens aqui nas igrejas? Vem aqui na frente. Todos os líderes de jovens vêm aqui na frente. Isso, todos. Isso, respira. Já tempo não, tá? Fica tranquilo. Vocês, ou melhor, os pastores da nossa igreja, né? Não estou falando da rede, não, do Evangelho Pleno. Estão todos aqui? Todos os pastores? Tá bem? Maneiro. Tá, os pastores, tá bom. Mas vou falar com os líderes de jovens de cada igreja aqui. É o seguinte: para que a gente possa fazer esse congresso, a gente tem um custo por igreja, já está defasado a proposta, de R$100 por igreja mensal, não é isso? Lembra disso? Esse é o combinado, isso foi, já tem uns 10 anos atrás que foi falado sobre isso. O apóstolo Paulo Ventura, ele fala o tempo todo sobre isso aqui. E cada igreja começa agora, já a partir deste mês que vem, a partir do mês que vem, a partir de agosto. Então, são 12 prestações que é de R$100 por igreja. R$100 por igreja por mês, tá vendo, mãe? A pergunta que eu não quero calar: rapaz, por que a igreja não consegue dar R$100 por mês? Eu já sediei um congresso, fiz parte disso, a pastora Terezinha, a apóstola Terezinha, todos nós aqui fazemos parte, e a gente vê a dificuldade. Nós queríamos que pagasse até menos, né, as inscrições, se todas as igrejas fizessem os depósitos. Mas a igreja não faz o depósito. E o que acontece com isso? Nós ficamos preocupados com a comida, nós ficamos preocupados com o número de pessoas que virão para o congresso, e sempre falam em cima da hora. Irmãos, eu tenho um pouco da experiência que eu tive, né, no meu congresso, nós fizemos lá no Rio de Janeiro, a Igreja da Tijuca, e justamente com o Meia.
Nós fizemos na Maranata. Então, o sítio da Maranata. Preste bem atenção, irmãos. Nós tínhamos o quantitativo de 3 ou 4 ônibus, mais ou menos, que viriam. Então, nós trabalhamos em cima de quê? De 4 ônibus. Né? Então, você faz as contas aí, dá 50 pessoas no mínimo, vê quantas pessoas dá. Então, nós estamos fazendo justamente sobre aquela quantitativo de pessoas que nós tínhamos. E para nossa surpresa, imagine vocês vai fazer um almoço para 200 pessoas, aí chegaram mais 2 ônibus, ou seja, mais 100 pessoas a mais. E todo mundo feliz, todos estavam felizes. Mas imagina a minha cara, onde colocar essas 100 pessoas? Como fazer comida para essas 100 pessoas? Fica difícil para qualquer administrador. Mas nós conseguimos, saíram todos felizes, como a nossa pastora colocou, todos alimentados, né, gordinhos, todo mundo feliz. Mas depois o pastor ficou para pagar a conta e foi um problema sério. Ficamos na onça, né? Como dizem. Então eu peço aqui, por que eu estou chamando aqui os líderes dos jovens? Ajude os seus pastores. Tá? Eu não vou nem colocar em cima da igreja, vou colocar em cima dos líderes dos jovens. Então vocês têm a obrigação, porque o apóstolo vai anunciar qual vai ser a igreja, que vai sediar o local. Então vocês vão sair daqui hoje com o Pix dessa pessoa, com a conta da igreja, se for, para começar a partir de agosto, depositar esse dinheiro, R$100. Tá? É por igreja. Amém? As inscrições é outra coisa. Mas esse dinheiro tem que ter, por quê? Nós precisamos fazer o banner, tem igreja que precisa contratar som, tem igreja que precisa comida, tudo isso, a parte logística, nós precisamos, então a gente precisa disso. Então esse suporte, né, é justamente que nós precisamos para dar de início. Então eu peço aos senhores, né, eu não vou, seja qual for a igreja, nós como líderes, não vamos mais ficar preocupados com isso. Nós vamos em cima dos líderes, tá? Os líderes jovens. Não vamos mais falar com os pastores. O pastor tem tanta coisa para resolver, né? Muita coisa, e às vezes pode acabar esquecendo. Então nós vamos atrás dos líderes, né? Dos jovens. Então vocês estão responsáveis de chegar e dar esses R$100. Gente, se vocês fizerem cantina, sei lá, faz qualquer coisa, mas tem que ter R$100. É muito difícil R$100. Não sei se você pode falar. Se for, pode falar. É pouco? Não quer pouco. É difícil R$100? Tá? É difícil R$100? É difícil R$100? É difícil? Glória a Deus. Não? Oi? Seja menos de 10 pessoas, 10 membros. Então, se uma igreja tem 20 pessoas ou 30 membros por mês, cada um doar, porque R$10 já está os R$100. É verdade. Amém ou amém? Então está muito por isso. Amém ou amém? Então, se tiver 20 pessoas, R$5. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos. Vocês estão fazendo um compromisso, não é com o apóstolo Enéas, o apóstolo Aventura, mas com Deus. Então eu espero não vir mais precisar falar sobre isso. Amém? Então, tá. Isso. Tá bom. Quantas igrejas tem? 4. Amém? Puxa, glória a Deus. Amém? Então, o compromisso com Deus, eu não vou falar sobre isso, nem vou falar sobre isso. Amém? Amém? Então tá, obrigado. Não há necessidade de tirar dinheiro do caixa da igreja. Você fala assim, os próprios jovens devem fazer seus cursos mensais aí, promovem lá no
almoço, uma pizza, alguma coisa. E aqui a Helena falou assim, se tiver 10 jogos, R$10 cada um por mês já completa o 100. Se tiver R$25, eu acho que a questão é de responsabilidade, não é de dinheiro. Esse negócio de dinheiro foi há 10 anos atrás que começou, né? O salário mínimo era, sei lá, R$500, R$600 por ano atrás. Naquele tempo era assim, hoje continua sendo R$100, o salário até R$1.300. Então, é questão de capricho isso, tentar dar os R$100, porque a despesa é muito alta, a comida aqui está muito boa, o café da manhã está muito bom, não está faltando nada. Está uma beleza, fica uma bênção aqui tremenda aqui, conforme ele faz os outros programas, mas gera uma despesa altíssima isso. A igreja não tem condição de suportar sozinha um evento dessa natureza. Quando a gente faz o congresso lá, uma convenção mais parecida, lá a gente recebe apoio lá do apóstolo Adilson, do André, do André, das igrejas lá, na alimentação, a gente cobra uma taxa, né? A taxa lá é menor do que a daqui, né? Mas você sabe, quando vem os pregadores, dá oferta para eles, né? E a oferta lá não é R$100, é R$200, é R$1.000, é R$2.000, depende do pregador, depende da distância, da passagem, da gasolina. A gente gasta quase R$10.000 lá só de oferta para pregadores, que são bons, você tem que fazer gente de qualidade. Então gera uma despesa muito alta. Então vamos fazer isso aí. Se cada igreja fizer um programa para a própria cidade gerar um dinheiro, para não mexer na caixa da igreja, tá? Porque tem pastor que quando fala em pagar, o pastor fica arrepiado, não, vai gastar quanto, tal, fica preocupado com isso. Ele não sabe o que acontece aqui, a preço o que acontece aqui. Então, isso na verdade não gasta, é um investimento que a gente faz. Amém? Bem, antes de qualquer coisa, eu vou ficar em silêncio, porque agora vai ver a apresentação do Congresso 15.